boa noite a todo mundo e vamos começar essa nossa live de hoje, onde a gente vai falar sobre desejo sexual. O que é esse desejo sexual e como a gente lidar com esse desejo sexual na adolescência, né? Com os nossos adolescentes. E por que eu resolvi fazer uma live dessa, né, com esse tema? Porque eu vejo que muitas vezes a gente confunde aí o que é desejo sexual, né? E também porque eu percebo que existe muito medo, tanto nas mães quanto nos pais, quando seus filhos chegam na adolescência, de lidar com essa sensação dos seus filhos, de lidar com esse desejo que eles sentem, né? Então eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar um pouco aqui sobre o que é isso, né? Como é que a gente pode lidar? O que nos ajuda a ter um relacionamento mais tranquilo com os nossos filhos nesse momento que pinta esse desejo, né? Um momento onde os hormônios dele, né, como a gente vai ver daqui a pouco, é um dos desencadeadores, né, desse sentimento, né, dessa sensação, e que eles agora que entraram na puberdade, que estão passando por todo esse momento, né, de desenvolvimento, tanto cerebral quanto cognitivo, como social e principalmente físico, a gente vê que esse desejo é uma coisa presente na vida deles. Então, diante dessa circunstância, principalmente, né, porque o meu foco é a puberdade, é essa entrada do adolescente, da adolescente na puberdade, né, para ajudar vocês a se entenderem cada vez melhor e a lidar cada vez melhor com eles. Então, esse tema, desejo sexual na adolescência, é algo que, sabe, a gente não pode deixar de lado. Eu sei que muitas vezes a gente acha, imagina, mas a minha criança só tem 9 anos, ela só tem 10 anos de idade. Imagina que, sabe, ela vai estar sentindo já desejo sexual. Mas aí eu venho e faço uma pergunta aí para vocês. Como é que foi para vocês? Vamos tentar voltar quando a gente entrou na puberdade. Quando vocês têm consciência de que vocês sentiram algum tipo de desejo, né? Algum tipo de, seja desejo em relação ao seu próprio corpo, da sensação, né, de sentir prazer com o seu próprio corpo, seja do interesse pelo outro, do desejar esse outro, né? Não necessariamente o desejar no sentido de já querer ter uma relação sexual, obviamente não, mas no sentido de que você se interessou por alguém. Então vamos começar a movimentar aqui o nosso chat, né? Então quem lembra de quando e em que idade tinha quando, sabe, se interessou a primeira vez por alguém, né? Então quem lembrar aí, coloca aí para mim aí nos comentários pra gente começar essa conversa, porque eu vou contar para vocês quando foi que eu me interessei, com que idade eu tinha quando eu me interessei a primeira vez por alguém. E olha, eu vou dizer, sofri bastante, sofri muita pressão contrária, né? E foi uma coisa muito, muito complicada, porque você imagina, se hoje eu vejo vocês sofrerem com a entrada, o interesse, né, dos seus filhos em relação à sexualidade, em relação ao sexo, né, as sensações sexuais. Olha aí, a Alice colocou que ela tinha 10 anos. Alice, eu também. Eu tinha, a lembrança que eu tinha 10 anos, quando eu me interessei a primeira vez por alguém. E olha, eu lembro que na época, eu dei uma fotografia minha, uma fotografia 3x4, não era nudes não, hein? Era uma fotografia 3x4. E eu lembro que naquela época, né, como a gente tinha que fazer, eu acho que tinha recém feito primeira comunhão, eu sei que naquela época ia muita igreja, né? A gente tinha uma formação muito religiosa, e eu lembro que a gente ia se confessar, porque tinha que comungar, para comungar tinha que confessar, e eu confessei isso ao padre. E o padre me disse o seguinte: olha, Deus, para lhe perdoar, você precisa contar para sua mãe. Puxa,
Isso era tudo que eu não queria naquele momento, nem naquela hora, porque eu sabia qual seria a reação da minha mãe. Eu sabia que a minha mãe ia ficar muito brava comigo e que ela ia, né, me colocar de castigo, sei lá, vinha um monte de fantasia na minha cabeça, né? O fato é que não era conversar com a minha mãe a coisa que eu mais queria naquele momento, né? Mas, diante da circunstância, eu tive que contar para minha mãe, né, que eu tinha dado essa minha fotografia 3x4 para esse menino, né? E ela ficou na hora, né? Eu lembro primeiro, para eu contar, eu levei, sabe, horas deitada na cama dela, para um lado, para o outro, não é? Porque ela dizia assim: ah, essa alma quer falar. Ela tinha esse ditado quando a gente estava ciscando, querendo dizer alguma coisa, mas que a gente ficava com medo de falar, não é? Então ela dizia assim: ah, essa alma quer falar. O que aconteceu, Lena? E aí eu contei para ela que eu tinha dado a minha foto 3x4 para esse garoto. Nossa, a casa caiu, né? A casa caiu, que isso não era coisa de menina direita, que isso não era coisa de se fazer, que isso, que aquilo, enfim. Tudo que eu imaginava aconteceu, né? Não sei como é que foi a reação das mães de vocês e se alguma de suas filhas já te contou que se interessou por alguém. Essa alma quer reza, exato, essa alma quer reza. Aqui dizia, essa alma quer falar, né? Então a minha mãe usava esse ditado. Então a gente conversou, né? E essa foi a reação dela. Claro, eu com a minha filha já foi diferente, porque eu já estava nesse meio, eu já tinha um conhecimento sobre sexualidade. E quando a minha filha ou meu filho se interessou por alguém que veio me contar, né? Ou quando eu percebi que eles estavam interessados em sexo, a minha reação com eles já foi bem mais tranquila do que a reação da minha mãe comigo, não é? Daí porque eu insisto tanto, né, nesse trabalho que eu faço, porque foi um trabalho que me ajudou muito na minha relação com os meus filhos. Então eu acho que também pode ajudar, como eu acho não, né? Eu tenho certeza, diante de todos os comentários que eu vejo muitas vezes vocês deixarem nos meus vídeos, através das minhas alunas, né, no Papo Firme, através das consultas que eu faço, né, com as mães que me procuram por alguma orientação especial. Então a gente vê que quando a gente tem esse conhecimento, vai mudando, né? Mas quando a gente não tem, pensar naquele momento que com 10 anos de idade, uma garota está interessada em alguém, ou que aquela garota ou aquele garoto está interessado em ter sensações sexuais, muitas vezes isso pode parecer algo que seja anormal quando a gente não sabe que isso, na verdade, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte, né, da nossa natureza e faz parte, né, dos nossos, como é que diz, daquilo que a gente está sentindo nesse momento, né, daquilo que a gente está se desenvolvendo nesse momento, e não algo anormal e que não deva ser respeitado, né? Então daí por que eu quis trazer, porque de fato, né, tudo isso que a minha mãe falou, tudo isso que aconteceu com a reação que ela teve diante do meu interesse, e olha, eu estou falando isso de 60 anos atrás, né? 58, eu tenho 67, então é há muito tempo atrás. E esse tipo de reação mudou muito pouco. Claro, a gente hoje já encontra mães, encontra pais que são muito mais abertos, que até entendem, né, desse desenvolvimento, de como que as coisas procedem. Mas eu ainda vejo muitas mães e muitos pais sofrerem quando sua filha ou seu filho se interessa por alguém. Ou às vezes também acontece o contrário, que já estão numa determinada idade e ainda não se interessaram por ninguém.
Então a gente vai ver esses dois tipos, né, de situação. Mas vou pôr o foco hoje no primeiro, né, de quando os nossos filhos, porque eu estou falando aqui de puberdade, e na puberdade ainda não há esse tipo de preocupação dos pais quando eles não têm interesse. Muito pelo contrário, a preocupação e o conflito, ele acontece exatamente em função de haver esse interesse, né? Então, e quando há esse interesse e a gente não cria, né? Lembra que eu já conversei aqui com vocês sobre a questão da segurança psicológica, e a gente não tem um desprendimento, a gente não tem uma condição de acolher o nosso menino, a nossa menina, vai acontecer com eles o que acontecia comigo, com a minha mãe. Eu morria de medo, né? E o medo fazia com que eu não contasse nada para ela. Fazia com que eu não chegasse... Quando eu tive que contar, foi um sofrimento muito intenso, né? Então, essa reação da minha mãe, ela não me impediu de jeito nenhum de continuar desejando. Porque às vezes a gente acha que se a gente falar para os nossos filhos, isso não é coisa de criança, isso não é coisa para você pensar agora, trate agora de pensar em estudar. De fato, eles têm que pensar mesmo em estudar. Só que a gente tem a ilusão de que a gente falando isso, a gente vai conseguir desestimular ou fazer com que a nossa menina ou o nosso menino não sintam mais esse desejo. Só que isso não acontece. Essa reação, imagina, há 60 anos atrás, quer dizer, a reação da minha mãe foi uma reação muito forte, porque era assim que a sociedade concebia. Não era a minha mãe, né? Havia principalmente aqui no Nordeste, havia um sentimento e uma colocação, né, de valores e expectativas que era muito rígida em relação às meninas. Então, você imagina, a pressão era muito grande para a gente não sentir desejo. Mas mesmo assim, isso não impede a gente de sentir desejo. Então, sentir desejo foi algo que eu continuei sentindo a minha vida inteira, sinto até hoje desejo sexual. Agora, a forma como cada um vai lidar com esse desejo depende muito desse acolhimento, dessa educação, desse meio que essa criatura, né, está inserida. Por quê? Porque o desejo, a gente não impede. O desejo vai continuar ali, porque o desejo, ele é um fato, né? O desejo sexual, ele está presente na nossa vida, né? Como diz a Carmita Abdo, né? Todos os seres humanos, eles nasceram, programados para sentir desejo. Não só o desejo sexual, mas para sentir desejos. Entre eles, o desejo sexual, né? Essa programação, a gente dá o nome de libido, né? Então, é aquela motivação que a gente tem para a gente acordar de manhã, é a motivação que a gente tem para se encontrar com os amigos, para a gente crescer na vida, né? Para a gente fazer exercícios, para a gente, pertencer, né, a um ciclo social, ir para a escola, para estudar, inclusive, né, para estudar, enfim, fazer as coisas que a gente tem vontade, e inclusive as que a gente também não tem vontade, né? Mas a libido, quando você faz aquilo que você tem vontade, que você gosta, que você quer fazer, você faz isso com muito mais energia. Essa energia que se chama libido, né? E essa energia da libido, claro, se ela é acolhida, ela é muito mais forte. Se ela não é acolhida, ela vai entrar num certo conflito. Alguns vão conseguir vencer esse conflito, outros não, né? Mas essa energia libido, ela também não é só para isso. Essa energia, né, chamada libido, ela também, né, é responsável pelo fato da gente querer alguém, pelo fato da gente sentir que a gente pertence a alguém dentro de um relacionamento, ao mesmo tempo que a gente também mobiliza alguém para querer pertencer a gente nesse mesmo relacionamento. Então, veja a importância que tem o desejo, né? Porque esse desejo é ele que vai fazer a liga dos relacionamentos. Quando não existe desejo, as coisas ficam sem graça, né?
E entre esses desejos existe esse, né, da gente mobilizar o outro, atrair o outro e ser atraída pelo outro, mas também tem, não é, essa energia que nos move para uma sensação, né, um estado de motivação para o sexo, né, como dizia a Helen Kaplan. Então, a Helen Kaplan ela definiu o desejo sexual, né, como sendo uma necessidade dos seres humanos, um estado de motivação, né, ou um impulso que ele é gerado pelo nosso cérebro. Mas ele não é gerado pelo nosso cérebro porque alguém mandou. É porque a gente percebeu, a gente sentiu. Por isso que eu falei, não adianta, não é, a gente dizer filho não sinta, filha não sinta, porque eles vão sentir. Porque isso é maior do que a nossa vontade. A gente não tem esse controle sobre esse processo de desenvolvimento, né, e desse interesse sexual. Então, esse desejo, ele é esse estado de motivação. É a mesma coisa que você querer dizer para o seu filho, não sinta fome. Que às vezes, muitas vezes, a gente até diz, né? Ó, agora não é hora de comer, não sinta fome. Só que a gente não tem controle sobre isso. Esses são impulsos do nosso organismo, impulsos que a natureza criou, né? E como nós somos sexuados, da mesma forma que a gente precisa comer, ela criou o impulso da fome, ela também criou o impulso do desejo sexual para que a gente tivesse motivação para fazer sexo. Então, diferente do que muitas vezes a gente pensa que desejo sexual é o tesão que a gente tem pelo outro, não é? Isso aí está no processo de excitação. A gente pode até dizer, nossa, que tesão, isso deu maior desejo, né? Mas, na verdade, o que acontece... Aqui, ó, o Tiago também colocou que tinha 10 para 11 anos, apaixonadinho por uma menina da escola. Lembra até o nome dela, Patrícia, olha que lindo. Tá vendo? Não é tão tarde assim que a gente sente desejo pelos outros. Mas, claro, a gente vai ver aqui que ainda a intenção não é a intenção adulta, mas é um desejo, já é um desejo de pertencer, já é um desejo de relacionamento, né? De se relacionar com alguém. Se é capaz de concretizar, aí são outros 500, né? Agora, que existe o desejo de estar com esta outra pessoa, isso sim, né? De a gente ver o coração acelerar, da gente, sabe, querer se motivar para estar bonita ou para estar atraente, para conseguir ter a atenção dessa pessoa. Então, isso a gente começa a sentir nessa idade que a gente entra aí na puberdade. Então, a gente vê que 9, 10 anos de idade, 11 anos, os meninos às vezes um pouquinho mais tarde, as meninas um pouco mais cedo, mas esse tipo de motivação vai acontecer, né, desde então, né? E obviamente, né, que da mesma forma que a gente tem os outros impulsos, né, a gente tem dentro do nosso cérebro um centro regulador, né? Segundo a Helen Kaplan, esse centro regulador ele fica situado no hipotálamo, né? E ele funciona como um comando. Ele tem duas forças: a força que estimula, né? A força que ela chama de motor erótico, e uma outra força que ela chama de freio sexual. O motor erótico, né, o nome já diz, né, motiva, né, vai motivar para o sexo, vai motivar para essas sensações sexuais. E o freio sexual vai dar uma contenção. E o que é um desejo sexual saudável, né? É aquele que encontra um equilíbrio, né? Como lidar de uma forma saudável, né, com esse desejo sexual, na verdade. É encontrar um equilíbrio entre esse motor erótico e esse freio sexual. E isso a gente vai ver já já, que eu acho que é o que interessa a gente, não é? Como pais, como mães, como que a gente pode ajudar o nosso menino e a nossa menina a fazer esse equilíbrio entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pode ou deve, ou é mais adequado, ou estamos em condições de realmente arcar, né? Então, como é que diz? Aqui, não sei o que foi que a Zilda colocou, que eu não vi, passou aqui direto, Zilda. E eu não
Não percebi. Não consegui recuperar, está muito distante. Não sei por que você está dizendo que está fraca, Zilda, mas enfim. Então, a gente vê, pois fique forte aprendendo com ela. Obrigada aí, Edilene. Gente, a gente tem que ficar forte, a gente não pode desmoronar, né? A gente não pode perder a nossa capacidade de lidar, né, com os nossos meninos e mais. Quando a gente fica fraca, viu, Zilda? Quando a gente vai lidar com um desconhecido, com uma situação que é desconhecida, não é? Então, quanto menos a gente sabe, quanto mais, e que é outro problema, porque quanto menos a gente sabe, mais a gente idealiza. E quanto mais a gente idealiza, mais a gente se frustra. E aí é que a gente sofre, e sofrendo a gente fica fraca. Então, veja, olha a importância da gente obter, não é, essas informações, da gente ter esse conhecimento. Então, você já está ficando forte, só pelo fato de você estar aqui hoje comigo, já está ficando forte. A gente vai conversar, pode colocar suas perguntas aí. Eu estou aqui falando, mas vocês podem ir colocando e se movimentando aí nos comentários, que eu gosto bastante, tá? Bom, então o cérebro, ele tem ele faz ele tem esse centro regulador que é baseado nesse motor erótico e nesse freio sexual, né? E isso, como eu falei para vocês, é o que a gente mais precisa entender para poder ajudar os nossos filhos, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o motor erótico, como eu acabei de dizer para vocês, são os hormônios, né? Principalmente o hormônio da testosterona. Aí vocês podem dizer assim, Helena, mas aí testosterona, então só os meninos que sentem desejo sexual? Bom, teve uma época que se achava que sim, que as mulheres não tinham desejo sexual. Só quem tinha desejo sexual era o homem. Agora a gente já viu que não é nada disso, não é? Quando deram à mulher como é que diz? A possibilidade dela também... deixa eu só pegar aqui o meu carregador que tá... Deram a ela a possibilidade dela demonstrar esse seu desejo, ficou comprovado que a mulher também tem um desejo sexual. Até porque a mulher também produz testosterona. Não é só o homem que produz testosterona. O homem produz mais testosterona do que a mulher. Mas a mulher busca conhecimento. Quanto mais a gente sabe das coisas, quanto mais a gente tem entendimento, quanto mais você, como é que diz, fala sobre o assunto, tudo isso pode sim, né, gerar uma motivação erótica. Outra coisa que é motor erótico é a gente ter um conceito positivo, né, sobre o sexo. Quando a gente tem o contrário, né, a gente vai ver que é o freio. Então, a gente ter um conceito positivo sobre o sexo. A gente ter uma boa autoestima. Então, quando você tem uma boa autoestima, você também, né, tem um pensamento melhor em relação aos seus desejos, às suas sensações, às suas descobertas, né? E dentro da curiosidade, quando você explora o seu corpo, que você aprende, sabe, que partes do seu corpo, que tocar é gostoso, onde que não é gostoso, e se dá o direito, né, de viver essas sensações. Isso faz com que essa criança, esse adolescente, ele vá adquirindo memórias e experiências positivas. E essas memórias e experiências positivas também também fazem parte, né, desse motor erótico. Perceber que é desejado, né? Perceber, ter pensamentos e sensações... perceber que ele é... Desculpa, que deu aqui, entrou outra coisa aqui na minha frente e eu acabei me atrapalhando. Perceber que é desejado, perceber que desperta no outro essa sensação. Então isso melhora a sua autoestima, isso mostra para você que você é uma pessoa atraente, e o fato de você se sentir uma pessoa atraente, isso é um motor erótico, né? Ter parceiro.
ter parceiro ou parceira, né? Ter parcerias, como a gente fala hoje, também é um motor erótico. Então, tudo isso vai mover, né? Tudo isso vai... Ai, peraí. Tudo isso vai mover o desejo sexual, o desejo da pessoa por essas sensações, né? Por fazer sexo, inclusive. E isso eu tô falando não é só no adolescente, isso é o que acontece com todas as pessoas. Agora, se a gente olhar essa questão no adolescente, o que está acontecendo com esse adolescente nesse momento? O que está acontecendo é que nesse momento, né, como eu falei, os hormônios estão aí a 1000 por hora, porque eles estão em pleno processo de desenvolvimento físico. Além desses hormônios estarem a 1000 por hora, ele quando amadurece, né, ele não amadurece só fisicamente, ele não transforma só as questões físicas desse adolescente, mas ele também vai mexer, né, com a capacidade de abstração, ou seja, os aspectos cognitivos. Então esse adolescente agora consegue fantasiar, consegue se imaginar. Então aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, leva ele para o chamado devaneio, né? Ele vai fazer ali uma viagem naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele está, como é que diz? Que ele está percebendo, né? E isso vai ajudando ele a ter essas sensações eróticas, né? Além disso, né, ele está no momento que ele pertence a um grupo, e o grupo nesse momento é um grupo muito desejado, e nesse grupo, seja no grupo da escola, seja no grupo do clube, seja no grupo da rua, seja no grupo do prédio, enfim, aonde ele pertencer, isso vai dar a ele motivações, porque ele vai estar ali conhecendo pessoas, convivendo com outras pessoas, pessoas que estão ali no seu mesmo momento de vida, e que vai dar, sim, a vontade de ser desejado, né? A vontade de ser admirado. Então, esse contexto social, cognitivo e físico que esse adolescente está vivendo nesse momento, faz com que ele, sabe, sinta mesmo esse desejo sexual e que ele leve adiante essas sensações, porque essa sensação é uma sensação que faz parte desse desenvolvimento. Como eu falei para vocês, não é uma coisa inventada da cabeça dos nossos meninos e das nossas meninas. Não, é desse processo de desenvolvimento deles, não é? E aí, o que funciona como freio sexual? Funciona como freio sexual uma educação sexual muito rígida, onde esse garoto, essa garota tenha muito medo, não é? Ou confundir, né? Ou seja, um parceiro adequado, conveniente com um parceiro que de fato desperta o desejo sexual, o tesão, ou seja, que seja um parceiro que seja mais adequado ao seu jeito de ser, ou à pessoa que você de fato deseja, né? Situações de perigo extremo, eminente, isso também é um freio sexual, seja o medo de ficar grávida, seja o medo de pegar uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, seja o medo de ser descoberto pelos pais que está transando, ou que sabe que o pai ou a mãe descubra que está tendo um relacionamento sexual. Tudo isso funciona como freio, mas também funciona como freio a consciência, né? A gente trabalhar a conscientização dos nossos filhos. O freio não é só a gente ficar dizendo coisa ruim ou falando coisa ruim do sexo para tentar frear essa vontade, porque, como vocês puderam ver através da minha história, isso não freia esse desejo, só faz com que a gente tenha uma relação com esse desejo muito mais complicada do que poderia ser se a gente fosse trabalhada, se a gente fosse preparada para lidar com esse desejo sexual. Agora, quando a gente não é preparada, o que vai acontecer? O desejo não vai deixar de existir, porém a forma de lidar com esse desejo, o que a gente vai fazer com esse desejo, pode ser algo que seja tanto positivo quanto negativo para a vida da gente. Vão ter pessoas que vão tentar sublimar esse desejo e vão canalizar esse desejo para outras coisas e vão sofrer pela ausência desse desejo.
Outras pessoas podem não sofrer, podem canalizar essa libido para o seu trabalho, canalizar essa libido para uma coisa que ela goste, ou que ele goste, seja o exercício físico, seja a sua carreira, seja os estudos, seja a dança, a festa, enfim, cada um canaliza, pode canalizar essa libido para outros lugares e acabar sublimando esse tipo de desejo. Agora, quando for estimulado, quando tiver uma situação oportuna, pode ser que esse desejo continue a surgir, sim. A não ser que essa educação, ou essas experiências, ou essas situações que essa garota ou esse garoto viva nesse momento da sua puberdade, sejam tão traumáticas que acabe, de fato, criando o que a gente chama de disfunção sexual, que é quando a pessoa não é capaz de sentir esse desejo, né? E sofre porque não consegue sentir esse desejo ou está tendo perdas em função da falta desse desejo, né? Então, isso é algo que pode acontecer. Agora, quando a gente trabalha com os nossos filhos e as nossas filhas, essa tomada de consciência, né, de que ele existe, leva a gente a um interesse sexual e dependendo do interesse sexual que a gente tenha, pode ser que nesse momento que eles estejam vivendo, eles já consigam dar conta e ser perfeitamente adequado, como por exemplo a masturbação, né? Ou pode ser que ter que se relacionar, querer e desejar se relacionar com uma outra pessoa, talvez a maturidade que tenha ainda não seja algo que eles consigam dar conta, mas isso é o seu filho ou a sua filha que vai poder te dizer. E para poder te dizer, há necessidade da gente conversar, da gente, né, clarear as coisas para eles, mostrar, né, os caminhos. Agora, a escolha desse caminho e a forma de como cada um vai lidar vai depender, né, do que eles absorveram, do como eles foram trabalhados e do que foi conversado, né, e trazido para esse menino ou para essa menina, né? Então, como eu falei para vocês, esse desejo, ele vai acontecer a partir da puberdade, ele vai acontecer. E só, como eu falei, existem intenções diferentes, a gente vai criando, né, um processo. Por isso que eu falei, às vezes ela tem um desejo, mas talvez esse desejo, não sei se vai ter condições já, ou dependendo, se for um desejo de estar com o outro e aquele outro não querer estar com ele ou com ela, né, talvez aquilo não possa se consumar, não possa acontecer. Tem questões que os nossos meninos e as nossas meninas vão precisar entender. Mas o que nós também, como pais e mães, precisamos entender é que existem também desejos diferentes, né? Intenções diferentes de desejo. Existe a intenção do interesse, do desejo afetivo, né? Que é quando você tem o interesse de despertar, né, a atenção do outro, de conversar, de até trocar carícias, mas talvez este menino ou essa menina ainda não esteja pronto sexualmente para, de fato, ter uma relação sexual, né? Então, muitas vezes eles estão lá com 9, 10 anos e a gente está ali morrendo de medo que eles já tenham uma relação sexual. Se esse desejo acontecer com alguém mais velho do que eles, né, pode vir a acontecer em função dessa pessoa mais velha acabar trazendo para uma condição de risco. E aí é uma situação, de fato, inadequada, né? Mas quando esse desejo é por alguém da mesma idade, como por exemplo no meu caso, que eu tinha me apaixonado por alguém que tinha a mesma idade que eu, né? 9, 10 anos de idade, sei lá. Era impossível acontecer qualquer coisa nesse sentido, porque a gente nem sabia, nem que existia relação sexual naquela época, com essa idade. Então, só mais tarde que a gente fica sabendo, né, o que quer que tudo isso aconteça. Então, nesse momento, há um interesse, mas há um desejo, mas ainda é um desejo, por exemplo, com 10, 11 anos, é um desejo muito mais, em termos de sensações sexuais, muito mais voltado para o seu próprio corpo, da sua autodescoberta, né, das suas próprias sensações, do que do desejo do corpo sexual do outro.
Depois é que a gente chega nesse desejo sexual pelo outro. O outro desperta agora não só uma vontade da gente atrair e uma vontade de estar perto, mas de trocar carícias de fato. Da gente, sabe, querer estar com aquele outro porque é gostoso. Estar com aquele outro, né, se tocando, se amassando, se beijando, né, inclusive transando. Então, esse desejo sexual é um desejo que vai acontecer quando a gente tem um pouco mais de maturidade, ali depois dos 13 anos de idade. Então, em geral, depois que a menina menstrua e o menino começa a ejacular, é que isso começa de fato a acontecer. Mas, né, a gente já viu casos em que isso acontece antes, mas em função, muitas vezes, de um parceiro ou uma parceira mais velha ou mais velho que acaba trazendo para esse contexto. Mas a gente vai ver aí que naturalmente, com consentimento, com desejo um pelo outro, ambos dos mesmos, mais ou menos na mesma idade, é por volta entre 13 e 15 anos de idade, né? Eles acabam colocando, quer dizer, diz que é por volta dos 15, com 2 para baixo e 2 para cima, parecido com as pesquisas, entendeu? Então pode ser dos 13 aos 17 anos. Então é esse aí, mais ou menos a época que acaba acontecendo a primeira relação sexual atualmente. Embora tenha pesquisas mostrando, né, que entre 13 e 15 anos é onde existe o índice maior, né, de início dessa relação sexual. E, por fim, a atração romântica, a atração romântica já é um envolvimento mais elaborado, não é? Que isso aí, muitas vezes, que a gente, de fato, vai ser capaz de amar, que a gente, de fato, vai ser capaz de compartilhar com o outro, agora não apenas o meu desejo, mas sim a minha vida, os meus interesses, não é? As coisas que a gente, de fato, quer dividir com o outro, tá? Então, existem essas três formas da gente desejar, né, estar com alguém. E como lidar com isso, né? É a gente ter o conhecimento de, primeiro, que essa vontade não é uma vontade inventada pelos nossos filhos e achar que basta a gente dizer que não é para sentir, que eles não vão sentir. Então, ter essa consciência já é o primeiro passo. A gente saber, se quiser falar, pode falar, mas não vai adiantar de absolutamente nada. E eu falo isso, né, por experiência própria, porque mais do que a minha mãe falou para a gente não sentir desejo sexual, e isso nunca, né, fez com que eu, mesmo menina, não sentisse desejo sexual. Muito pelo contrário. Às vezes, até quando pressionam demais, a gente acaba ficando mais curiosa e a gente vai em busca aí muito mais desse tipo de sensação, né? Uma outra coisa que a gente precisa ter consciência é de que dos pais, né? Dos pais, como a vontade não depende da gente, mas depende da gente transmitir os nossos valores. Ou seja, a tomada de consciência daquilo que a gente, como pai, como mãe, julga adequado, e discutir e conversar e negociar com os nossos meninos e meninas como é que eles estão vendo isso hoje e como é que isso está acontecendo na vida deles. E a gente ser capaz de fazer essa troca, né, de aprendizagem, porque muitas vezes a gente acha que não tem nada a aprender com os nossos filhos, que a gente já sabe de tudo e a gente já dá então ali a receita completa. Quando você vem com esse tipo de discurso, o seu filho, a sua filha não vai te ouvir. Mas se você vem para tentar entender como é que ele ou ela está de fato percebendo e vendo o mundo de hoje, né, as relações de hoje, como é que eles estão percebendo as sensações que eles estão tendo, né? Como é que eles estão lidando com essas sensações, isso daí muda de figura, né? É isso que eu trabalho muito com as minhas mães alunas, né? Eu falo mães porque são elas que mais me procuram, mas os pais também são bem recebidos no meu curso Papo Firme, né? E é exatamente a gente aprender a trabalhar e a conversar com os nossos filhos sobre todos esses sentimentos e sensações que eles estão tendo nesse momento, né?
Então, falar sobre sexualidade é imprescindível, né? A gente precisa conversar com eles sobre corpo, a gente precisa conversar sobre relação sexual, a gente precisa conversar sobre as sensações, a gente precisa conversar sobre as atividades sexuais, né? Masturbação, relação sexual, beijo, abraço, enfim, todas as atividades, né, que eles conheçam, que você pode, inclusive, começar perguntando, né, que atividades sexuais, o que eles chamam, né, de atividade sexual, e com isso eles fazerem uma troca com vocês e vocês poderem orientá-los a partir da sua experiência, das suas expectativas, dos seus valores, daquilo que vocês conseguem trazer para ajudá-los a fazer essa passagem, né? Eu tô vendo que tá chegando gente aí dando boa noite, gente. Boa noite, porque às vezes eu tô aqui no raciocínio e eu não consigo parar para cumprimentar vocês, tá? Mas boa noite para todo mundo. Eu tô muito feliz com todos vocês aqui comigo, pra gente conversar sobre esse assunto, né? Que é o desejo sexual na adolescência, como a gente lidar. E uma outra forma, né, da gente lidar é conversando com os nossos filhos sobre uma coisa imprescindível, gente, que se chama consentimento. E esse consentimento não é um consentimento próprio, né? Ou seja, essa atividade sexual não é para ser feita porque, sabe, disseram que é legal fazer. Ela precisa ser sentida como algo desejado. E daí tem que ter o consentimento dele ou dela para que isso aconteça. E para que esse consentimento ele tenha condições, né, de dar esse consentimento, algumas questões, né, e conhecimento sobre a primeira vez, sobre relação sexual, eles precisam saber para saber se eles estão dando esse consentimento a eles mesmos de forma consciente ou não, ou está sendo engabelado, né? Então, quanto mais entendimento, quanto mais informação nossos filhos têm, melhor eles vão poder saber se eles estão consentindo ou se eles estão sendo seduzidos ou se eles estão sendo abusados. Então vejam a importância da gente conversar com os nossos meninos e as nossas meninas sobre essa temática. Então vamos deixar de lado essa história de que conversar sobre sexualidade vai colocar os nossos filhos em risco, vai querer apressar. Não, ninguém vai apressar porque o mundo já está apressado. Eles já têm conhecimento. Eles clicam aqui com o dedo, seja no celular, seja como é que diz? No seu computador, e eles estão, sabe, a um clique de informações sobre sexualidade. Agora, eles podem estar muito distante de uma boa informação dada por vocês, a partir daquilo que vocês, nas suas famílias, acreditam. E isso sim é algo que eles precisam saber. Podem até nem concordar, mas eles precisam saber. Eles precisam saber o que é que vocês pensam, que expectativas que vocês têm e de que forma, né, eles vão poder fazer esse equilíbrio diante, né, dessas circunstâncias. Tá? Outro assunto também que não pode ficar de lado é e esse consentimento, tem esse consentimento dele para com ele mesmo, dela para com ela mesma, e o consentimento do outro, não é? Não só do entendimento desse consentimento, como também do respeito ao seu próprio consentimento e respeito ao consentimento do outro. Respeito ao seu tempo e respeito ao tempo do outro. Respeito ao seu corpo e o respeito ao corpo do outro. Então, tudo isso são, sabe, temas, questões, né, que a gente pode levantar com os nossos meninos, com as nossas meninas, para que a gente, sabe, de fato faça uma educação sexual que gere valor e que gere responsabilidade, mas que gere prazer, porque amanhã a gente também não vai querer saber que o nosso filho ou a nossa filha pode ter vivido uma experiência sexual desastrosa, ou que eles podem estar sofrendo com esse tipo de situação. Então é importante que a gente faça uma educação sexual que adeque em determinados momentos, mas que não frustre e nem limite para a sua vivência sexual saudável. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente faz esse trabalho com os nossos filhos, né? Então a gente reconhecer, não é, que esse desejo existe, a gente reconhecer que isso faz parte do desenvolvimento deles, essa é uma forma da gente respeitar os nossos filhos e da gente prepará-los,
né? Prepará-los dentro desse contexto. Prepará-los, né, através de uma conversa, né, sobre tudo isso, né, que eu já trouxe aqui para vocês, todas essas temáticas, né, mas principalmente pode contar como é que foi para você. Começando a falar dos teus sentimentos, do mesmo jeito que eu trouxe aqui para vocês, como foi o meu sentimento, quando foi que eu me interessei, como é que eu sofri, né, por fato da minha mãe não me entender, exatamente por isso, e esse foi um dos motivos que me levou a estudar sexualidade, né, a entender a sexualidade. Então, trazer para os seus filhos a sua história também, contar para eles como é que foi, porque isso vai desconstruindo aquele medo, aquele temor, e ao mesmo tempo percebendo, poxa, a minha mãe, meu pai também está passando por coisa similar às sensações que eu estou sentindo agora. Então ele também desejou, ele também tem vontade, ele também se masturbou, ela também se masturbou. Então tudo isso são sentimentos, atividades, sensações que a gente passa ao longo da nossa vida e que a gente pode e deve compartilhar com os nossos filhos para que eles vejam na gente pessoas como eles e não alguém que nunca fez nada, sabe? Que nunca, como é que diz? Se interessou por sexo, porque é até uma coisa ruim, né? Eles verem vocês como pessoas que não se interessam, pessoas que são assexuadas, né? Claro, assexuados que não sofrem por serem assexuados, tudo bem. Mas eu acho que essa não é a imagem, né, que os seus filhos têm de vocês. Então, eles conseguirem compartilhar, porque senão vai colocar vocês numa situação muito distante. O importante é estar perto, o importante é trazer a sua história, porque a sua história conecta com ele. A sua história faz com que eles se identifiquem, né, com você. Como eu falei, o respeitar, né, essas sensações, o respeitar o que ele disser. Se ele disser que ele está apaixonado, ou se ela disser o que está sentindo, se ela disser que quer conhecer o corpo, não olhar para isso como uma coisa, como uma bobagem, mas sim vamos conversar sobre isso. Né? O que você quer dizer com isso? O que você já fez? Então, aguentar no sentido de dar suporte para a nossa filha ou para o nosso filho, né? No sentido de orientar, né? A formas, talvez a gente não consiga, ou talvez tenha mães que não consigam dizer como exatamente tem que ser feito, como exatamente tem que se masturbar, ou como exatamente tem que fazer uma relação sexual. Mas a gente dá noções, né, de situações e de circunstâncias de segurança. Então essa é uma situação que a gente pode e deve sim, como mãe, trazer nessa conversa, né? E como eu falei, não adianta a gente proibir esse desejo, esse desejo vai fluir de qualquer jeito, né? E, obviamente, a gente fazer essas negociações. Então, trazer o seu conhecimento, ouvir o conhecimento que eles têm e aí fazer a negociação. O que é que você suporta, o que você vê e enxerga como possível nesse momento e o que é que ele vê e enxerga como possível do que você espera deles e aí fazer uma negociação de como lidar com esse desejo, porque o desejo vai existir, mas cada um vai lidar com esse desejo a partir dessa negociação, né? A partir desse entendimento que cada um faça com o seu filho ou com a sua filha. Então eles vão poder aprender isso e poder lidar de uma forma mais adequada, menos sofrida e mais saudável. É isso que eu espero e desejo na relação de vocês. Chegou aqui já o final do meu tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se não tiver nenhuma pergunta, eu deixo aqui vocês com essa reflexão sobre tudo isso que nós conversamos hoje, para vocês, sabe, listarem aí qual é os seus sentimentos, como é que vocês estão lidando, né, com esse desejo do seu menino, com esse desejo da sua menina. Já se defrontaram com alguma situação, algum comportamento erótico deles? Como é que vocês se portaram, né? Faz essa reflexão. E traz para mim as dúvidas na próxima semana, na próxima quinta-feira. Então, a gente tem o Pergunte para a Lena, e no Pergunte para a Lena a gente vai poder conversar mais a fundo sobre os sentimentos de vocês, né? Sobre as sensações aí com essa
essa realidade que faz parte, né, da vida dos seus filhos, da vida do seu menino, da vida da sua menina e da sua vida, porque vocês também estão vivendo isso, não é? Não é porque vocês são mais velhos que eles, são adultos, que vocês deixaram de sentir desejo. Então pensa como é sentir desejo, pensa no desejo que vocês sentem e faz um teste para ver se passa. Não passa, né? O desejo vai estar lá, porque ele é um estado de mobilização nosso, tá? Então ele vai existir na nossa vida. Pode ser mais provocado, menos provocado, né? Mais atiçado, mais freado. Aí vai depender das circunstâncias e desse entendimento e dessa capacidade que o seu filho, a sua filha tenha para tomar essas decisões na vida deles de uma forma mais adequada e saudável. Bom, gente, então uma boa noite aí para vocês e até a semana que vem, quinta-feira que vem, para a gente conversar mais a fundo sobre esse tema, tá bom? Valeu? Então, uma boa noite para vocês e até lá!